No Compliance Talks de hoje, a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, né? Conflito de interesses é uma das coisas que a gente é muito procurado para resolver, porque dá muito trabalho de fazer, e tem muitos desafios associados, né? Quem trabalha na área de compliance sabe desses desafios e é por isso que eu tenho a honra de ter aqui de volta, depois de um longo inverno, o Eduardo Steino. Recebeu o bastão aqui de novo. E para quem não conhece o Eduardo, que eu acho um pouco difícil, mas de qualquer forma, ele tem mais de 15 anos de experiência em compliance, risco, auditoria interna e governança corporativa. Eduardo atualmente é responsável pelas áreas de compliance e integridade, além de liderar a auditoria interna no grupo Andrade Gutierrez, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração. Ele é reconhecido como um dos profissionais de compliance mais admirados do Brasil desde 2018. E de tanto ganhar esse prêmio, ele foi incluído no Hall da Fama como hors concours lá, um grupo de pessoas que não podem mais ganhar esse prêmio, que já senão não dá espaço mais para ninguém. Então, Eduardo, eu te passo a palavra, fico muito feliz aí com a sua volta e te deixo aí a liberdade de apresentar a nossa mesa de hoje. Que coisa cafona, hein? Hall da Fama é muito cafona esse negócio aí. Mas, enfim. Bom, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui de volta, né? A gente tem dividido essa moderação aqui com o Ronaldo, né, Marcelo, que é um outro amigo querido nosso. E a gente vai trocando aí para não ficar cansativo para vocês. E hoje, então, me deram essa missão. Essa missão é sempre muito. Me dá muita ansiedade, porque eu não tenho dúvida que o Compliance Talks, ele parece ser um dos eventos mais relevantes online, né, que nós temos no Brasil. Só para os colegas aí terem uma ideia, nós temos muita gente inscrita e eu até não lembro, Marcelo, de ter um evento que tinha. Hoje nós estamos com 140 pessoas online aqui ao mesmo tempo. Não é fácil, não. E eu acho que esse crédito obviamente, né, da organização que você e sua equipe fazem, mas muito por causa de outros dois motivos. O primeiro é o assunto, né? O assunto ele é super picante, e também pelos colegas que estão aqui hoje, né? Que são dois profissionais super gabaritados. Eu vou ter primeiro aqui o prazer de apresentar a Lúcia. Não está aqui no currículo dela, não, mas ela vai lembrar que em 2007, quando eu cheguei na Deloitte, ela era líder do escritório da Deloitte em BH, então eu conheço ela desde essa época. Ela foi uma das responsáveis por me colocar nessa zorra que é o GRC, então eu tenho um carinho grande por Hum. ela, que a gente sempre fala muito um do outro, um com o outro, e a Lúcia tem muitos anos de experiência aí com conselhos de administração, comitês de auditoria, de estratégia, governança, sustentabilidade. Ela foi a primeira diretora de governança, risco e compliance da Eletrobras, foi responsável pela implementação do programa no grupo. 29 anos de atuação na Arthur Andersen e Deloitte, sendo 13 anos como sócia e com experiência em diversos segmentos. E também a Lúcia já figurou como os profissionais mais admirados de compliance no Brasil. Lúcia, seja bem-vindo, estou muito contente de estar aqui contigo. É uma honra enorme estar aqui com você, tá? Agradeço demais aí as palavras. Só para deixar claro, eu não sei, pode ter gente aqui do Sul que me conheça. Em 2007, eu morava em Curitiba, mas fui responsável pela área de GRC da Deloitte em Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Então, vocês imaginam como era a minha vida nessa época, né? E foi a época que eu conheci mesmo o Edu. Mas é isso, é uma honra enorme estar aqui. Vamos lá conversar sobre conflito de interesses. Bacana. O outro colega que está com a gente aqui é o Tiago. O Tiago Ataíde, ele atualmente é diretor global de auditoria e compliance da Vetex. Ele lidera os times de GRC e auditoria em aproximadamente 40 países, então vocês podem imaginar que deve ter conflito pra caramba para ele cuidar. Ele tem mais de 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa
atuou em empresas como PwC, White Martins, OLX e Queiroz Galvão, Óleo e Gás. E acumulou ampla vivência em gestão de riscos, controles internos, compliance, ESG e auditorias internas e externas. Tiago, muito bom ter você aqui com a sua experiência. Seja bem-vindo, cara. Pô, obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou tentar trazer aqui meus 20 centavos, porque acompanhar essa turma aí, Eduardo e Lúcia, que são referências, é complicado, mas vamos lá. Ô, pessoal, vocês podem ficar à vontade aí de escrever no chat aqui, né? À medida que, enfim, eu tenho algumas perguntas preparadas aqui para eles, vocês podem escrever aí, nós vamos tentar, à medida que for possível, ler e os comentários e tal. E também a Lúcia e o Thiago gentilmente disseram que se não der tempo de responder aqui, respondem vocês depois, basta aí a organização do Compliance Talks fazer a mediação. Estamos com 160 pessoas online e já quero começar aqui chamando o Thiago para a primeira pergunta. Eu acho que o mais interessante aqui desse papo nosso, que eu acho que as outras edições do Compliance Talk, que eu me lembre, a gente tinha sempre dois profissionais de compliance, assim, e eles acabavam se complementando, mas eu acho que aqui foi muito jóia aqui a nossa junção de perfis, né? Embora a Lúcia já tenha estado em cadeiras executivas, hoje está mais focada em conselho. Então, acho que é a primeira vez que a gente tem essa dobradinha e eu estou animado com ela, porque não adianta nada o Tiago fazer toda a gestão se o conselho, né, não dá o drive e, ao mesmo tempo, o conselho é um ente que depende da execução de alguém, né, que nesse caso é o Tiago. Então, vocês vão ver que a gente vai navegar assim entre a execução e o monitoramento, justamente para vocês compreenderem como é que isso funciona nas organizações. Ô, Tiago, eu faço aqui na AG também esse processo de mapeamento de conflito, né, que talvez seja o item inicial, e um dos desafios que a gente tem aqui é o que é, né, o conflito de interesse, mas também o que não é. Na hora do vamos ver, a turma coloca cada coisa, né, nos formulários de conflito de interesse. Então, como é que você, no dia a dia, explica isso para os colegas na hora do mapeamento? Bacana. Assim, o conflito de interesse, assim, ele não depende exatamente de uma má-fé, de uma ação concreta, né? E isso traz uma dificuldade maior aqui para a mesa, né? Sempre no campo, em geral, da possibilidade. E aí isso traz também uma necessidade de julgamento subjetivo do compliance officer, né? Você precisa ter bastante contexto da empresa, você precisa ter contexto do funcionário, e você precisa ter uma ótica de interpretação ética, não apenas legalista da situação. Eu costumo falar aqui para o meu time que quando a gente vai olhar para conflito de interesse, a gente tem que olhar o que é o conflito real, né? Aquele que já existe, a gente sabe, aquele conflito potencial que a gente tem que tratar, prevenir, né? E também o conflito que é percebido por todo mundo, mas que de fato não é um conflito, né? E eu acho que é isso que gera confusão. Então, tem algumas perguntas que você pode se fazer, por exemplo, que é assim, de fato, há interesse pessoal envolvido naquela situação, né? Esse interesse, ele pode influenciar uma decisão sua profissional. Isso é super importante, né? E essa situação compromete a imparcialidade ou o interesse da companhia. Então, no momento de captar essas situações, quando a turma vai preencher o formulário, né, de compliance, ter esses tipos de perguntas são importantes para você conseguir fazer uma triagem, se de fato a percepção ética daquela pessoa sobre aquela situação é que é um conflito ou não, né? Muitas vezes a pessoa, você coloca lá no conflito, você já identificou a existência de algum conflito não reportado, você tem ciência de algo que possa trazer prejuízo para a companhia, e aí a pessoa traz uma fofoca de corredor, traz uma situação que ela ouviu falar, não necessariamente ela vivenciou. Então, eu acho que trazer perguntas concretas como essas, né, são muito importantes para você conseguir, de fato, definir. é, é, Dentro do seu mapeamento, aquilo que você, enquanto compliance officer, precisa ter atenção, né? Eu costumo dizer que eu acho que a gente resolveu parte do nosso problema aqui na Vetex, por exemplo, criando uma matriz de decisão, né?
e essa matriz de decisão está dentro do código de ética, e ali é uma matriz simples de interpretação e já começa a balizar para a pessoa aquilo que ela pode ou não fazer. Então, antes de você ir à compliance, consulte o código de ética, veja a matriz, veja onde você enquadra. Enquadrou em alguma zona cinzenta ou negativa? Vamos conversar, traz para a gente e vamos explicitar aqui, vamos destrinchar, né? E aí você usa alguns critérios para definir o que é ou não conflito, né? Se tem de fato relação com o ambiente corporativo, né? Se já foi tratado pelo head da área. Muitas vezes você está trazendo uma situação que já está resolvida, né? Talvez a gente só tenha que monitorar e não necessariamente tratar, né? Então, às vezes você simplesmente documentar e monitorar, você está resolvendo o problema. E é claro que isso tudo depende muito do interesse dos próprios colaboradores em participar do preenchimento, de ser proativo no sentido de trazer à luz ali aquele conflito, né? Achei ótima a dica, que é assim, para além de pedir para o cara preencher, aguçar a curiosidade dele de como preencher bem, né? Essas perguntas aí são boas para você não receber um horror de coisa que realmente não faz sentido. Legal. Ô, Lúcio, aí vou imaginar que o Thiago fez o trabalho todo lá. Você tem quantos colaboradores, Thiago, aí na Vetex? Aqui em torno de 1.500. 1.500. Aí fez lá 1.500 mapeamentos e tal, e aí esse troço chega no conselho lá, né? E aí queria que você nos ajudasse a responder qual que é o papel do conselho nesse acompanhamento dos conflitos, né? Quer dizer, o Thiago tem que levar os 1.500, que nível de detalhe o conselheiro deve entrar aí nesse assunto? Não, primeiro vamos lá. O que que eu entendo desse processo, gente? O conselho, ele tem que dar o famoso tone at the top. O conselho, ele tem que definir as políticas, o que que tem que ser feito, né? Em que profundidade que vai mapear. Então, você tem políticas, e é muito comum a gente ver nas empresas, política específica de conflito de interesse, não só no código de ética, mas você tem políticas específicas de conflito de interesse e políticas de transações com partes relacionadas, que é outro tema que trata, inclusive, regulatoriamente, se é obrigado a reportar determinadas coisas relacionadas a isso. Então, a empresa cumpre a política. Agora, como o próprio Tiago, vocês comentaram, ferramentas para mapear conflitos de interesse, ou e você identificar toda a gama de conflitos de interesse, não é algo simples. E não é algo tão amplo quanto a gente precisa do nível de informação. Então, se existe background check, que normalmente é feito, e que são as ferramentas utilizadas. Background check normalmente seleciona para quem aplica, né? E autodeclaração. Então, você se baseia em autodeclaração. Então, para isso, isso é para mim a função do compliance, é disseminar essas políticas, fazer com que isso seja cumprido, ter identificado aquilo que foi apontado em autodeclaração ou em background check, quais são os casos que você tem para tratar, isso está no nível do compliance. O conselho, ele tem que ter a convicção de que o compliance está fazendo o papel dele e subir para o conselho para tomar as medidas cabíveis em caso em que, obviamente, você pode também estabelecer um nível de tomada de decisão, de medidas disciplinares, quando for o caso, ou outras questões, mas muitas delas vão para o conselho. Isso no caso de pessoas de relações com funcionários, diretores, etc. No caso de transações com partes relacionadas, e isso é muito comum, você tem um ambiente regulatório que te exige até um pouco mais, tá? Aqui no Brasil, a CVM, ela tem até um parecer de orientação específico para, por exemplo, aquisições ou vendas de investimentos, seja qual for, para ou de partes relacionadas, né? Um controlador que vai incorporar uma empresa investida e que tenha participação minoritária. Então, você tem normalmente, e isso é uma atividade que o conselho, ele não só toma decisão final sobre essas questões, mas ele pode montar uma comissão com membro externo ou não,
tá? Que é orientado por esse parecer da CVM. E aí você tem uma ação mais direta de atividade dos membros do conselho, tá? No processo de tomada de decisão. Então, aquilo que é rotina, resumindo, né? O que é rotina está no âmbito do compliance, monitorar os casos que são identificados. A gente já sabe que dificilmente você consegue capturar tudo, tá? E subir aquilo que é do nível de tomada, de alçada de tomada de decisão quando há algum tipo de violação. E em Uhum. transações com partes relacionadas, também seguindo uma política e exigências regulatórias para que a tomada de decisão sobre as transações sejam as mais isentas possíveis, né? E É. equitativas. É Esse, mu- esse assunto aí do que levar para o conselho é sempre bom, porque o conselho tem aquela máxima, né? É o finger out, nose in, né? Quer dizer, você está ali sempre. E ao mesmo tempo, se o Thiago chegar lá com, ó, o Joaquim é primo da Maria, Deus me livre, né? Quer dizer, não é isso, né? Não, e é engraçado não, é uma ótima lembrança da Lúcia, porque a gente, quando olha para conflito de interesse, a gente tende a pensar só dentro da estrutura da companhia, né? Mas, na verdade, a parte relacionada, você está ali para captar uma empresa que algum executivo tenha, que eventualmente esteja fazendo negócio com a sua própria empresa. Então, você tem esse olhar de conflito de interesse de fora para dentro também, né? Não É, adianta você ficar ali no micro só preocupado com as relações entre funcionários. Você precisa olhar de fora. O que está acontecendo ao meu redor aqui, né? Na minha aura aqui, enquanto companhia? Tem muita coisa acontecendo que você pode não estar captando. Então, partes relacionadas tende a fazer isso. E para fins regulatórios, seja na SC ou na CVM, é fundamental. Você tem que cumprir, né? é. E a próxima pergunta que eu tenho para você aqui, Thiago, tem a ver com uma pergunta que o Edilei Bispo colocou aqui no chat, que tem a ver com o mapeamento em si, que tem a ver com a abrangência, né? Essa discussão de abrangência é muito importante, né? No final das contas, pela sua vivência, a gente deve fazer com 100% dos colegas, ou você acha que tem que ter uma linha de corte? O Edilei ainda coloca aqui a questão do prazo, né? Quer dizer, de quanto em quanto tempo, como é que você vê isso no dia a dia? Bacana, bacana, Edilei. Obrigado pela pergunta. Depende. Não tem. Difícil dar uma resposta correta e dizer, ó, vai nesse caminho. Eu acho que aqui o importante é você ter uma abordagem de risco, tá? A gente pode estar falando de uma Vale, de uma Andrade Gutierrez, de uma Eletrobras, ou está falando de uma Vetex. São mundos completamente diferentes, distintos. Eu tendo a te dizer que numa empresa de em torno de 1.000 a 1.500 pessoas, onde eu sou regulado pela SC, eu faço 100% dos funcionários, mas é factível, né? Eu te diria que o que eu gasto para fazer vale a pena. Talvez numa Andrade Gutierrez, numa Eletrobras, numa Vale, numa Petrobras, você precise de uma abordagem de risco. E aí eu não gosto de falar muito em linha de corte, porque linha de corte tende a dizer que é algo horizontal, e não é bem isso. Você tem que fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. Bom, certamente você vai levar em consideração todo o time de suprimentos, é um time importante, o time de contas a pagar. Eu preciso olhar 100% dessas estruturas, eu preciso olhar todo o meu board, eu preciso olhar 100% dos meus principais executivos, aqueles que assinam pela companhia, mas talvez eu possa deixar de fora um time que não tenha tanta relevância nesse sentido, que não faça grandes contratações, né? Eu posso deixar talvez um campo de analistas que não tenha nenhum tipo de assinatura ou não estejam na parte estratégica da companhia. Então, assim, depende. Você tem custo operacional elevado para fazer essa análise. Você tem um certo risco de banalização do processo. A toda hora tem que preencher um documento. Putz, compliance é chato. Então você precisa ser assertivo, você precisa pensar o seu processo antes de começar, né? Para que quando o funcionário receba, ele entenda que aquilo é importante e eu tenho que fazer, né? Não está chegando Legal. aqui mais um documento, né? E Uhum. imagina, você receber 100% das informações de 60 mil funcionários. Você vai ter É. dado para caramba e você não vai conseguir tratar nada, né? Sobre Gente, esse testemunho do periodicidade, Thiago é muito importante, pessoal. Thiago, eu acho que isso aí está fazendo um bem danado para a comunidade, porque quando a gente transforma o nosso programa de compliance
em algo que tem 100% ligado a risco, né? Ele toma outro tipo de dinâmica dentro da organização. O comprador sabe por que que você está pedindo aquilo para ele, né? Agora, ao mesmo tempo, se eu Exato. pedir isso para o meu cortador de aço lá, o cara fala, "Ah, até vou preencher, né? Não entendi por que não, mas vou preencher, porque esse cara me pediu." Então, essa percepção da importância que ajuda demais, né? Exatamente. E aí foi como você falou. Imagina a Lúcia recebendo lá que o Zezinho. Que o Zezinho conheceu a fulaninha e eles se encontraram num happy hour da companhia. Não é isso que o conselho quer saber, né? O Mas conselho quer para saber isso que. tem alçada. Isso aí você define em política e para o que que sobra. Exato, Aí, exato, infelizmente, eu vou falar que é você, Tiago, que vai receber isso aí para Legal. resolver, entendeu? Ô, Ou pelo ô, ô, menos para exatamente, arbitrar, para intermediar, mediar a situação, não é? ô, Lúcio, já que exatamente. você não vai ficar sabendo que a Maria e o Joaquim estão saindo, mas você acaba dando o tom, né? Que você usou a expressão lá do tom, né? The top. E o conselho ele tem esse papel genérico, né? De promoção da cultura de integridade, e ele também tem que imprimir esse papel, porque a gente pensa sempre lá, né? No Tona de Top em treinamento e comunicação, né? Como é que é o papel do conselho nessa disseminação da parte de conflito de interesse? Como é que você vê isso? Olha, é muito difícil você segmentar, tá, Edu, essa questão de na parte do conflito de interesse. Para mim, é algo muito claro. O conselho tem que agir pelo exemplo e o conselheiro, ele é sempre um embaixador dos valores daquela organização. Então, seja qual for, tá? Então, o conflito de interesse, ele está embutido num todo de ética e integridade. Então, o conselheiro tem que pegar o código de ética e tem que agir de acordo naquele Uhum. conceito que a gente sempre mencionou quando fala no compliance. Não adianta só fazer, tem que convencer que fez, né? Porque senão podem não acreditar que é feito. Então, é esse que eu acho que é o papel efetivo do conselho. O conselho define políticas e preza pelo seu cumprimento, tá? E E dá isso exemplo, né? Porque agindo pelo exemplo. só Exatamente. falta o conselheiro ser conflitado com alguma coisa e não falar, né? E Quer não dizer, que falar. exemplo é esse? Exatamente. Então, essas coisas, elas têm que estar no DNA. E para isso entra de novo uma função super importante do compliance, que é disseminar isso tudo. Porque isso pode ser claro ou muito claro para os níveis que lidam com transações mais relevantes. Mas o dia a dia, gente, é muito importante, né? Então, é o que vocês citaram aí, uma área de suprimento, ela tem que saber como agir com o fornecedor diante disso, que ela não pode. E não é só a área de suprimentos, dependendo da área que toma decisão sobre determinadas aquisições, compras, contratações, ela tem responsabilidade sobre a escolha desse fornecedor. Se você está ligado a um fornecedor que vai ser estratégico e relevante, é difícil. Sinto muito se é o seu irmão que vai que É, vai perder um bom negócio, entendeu? Mas não significa que vai perder, mas é muito importante, está muito claro na organização que esta pessoa que conflita e se é um fornecedor estratégico, relevante e que pode ser uma boa decisão, que o processo seja muito transparente. é. Esse é o então, esse exemplo ele tem que ser dado. Eu estou lembrando aqui de um caso, vou quebrar o protocolo aqui, contar. O Thiago falou que mineiro gosta de contar casos, né? Então vou contar um aqui que aconteceu comigo. É, eu, como um mineiro da parte inteligente da cidade, eu sou atleticano, né? E eu tenho duas irmãs. Uma das minhas irmãs, no dia do aniversário dela, ganhou um convite para um jogo do Atlético na Arena do Atlético aí, MRV, Arena. E aí ela me chamou para ir com ela, eu achei super gentil e fomos. E eu lembrei que a minha irmã tinha obtido aquele ingresso do chefe dela. E o chefe dela tinha obtido esse ingresso de uma empresa que era
fornecedora da Andrade e também cliente da Andrade por uma questão meramente de coincidência. Quando eu estava. E aí, minha irmã, de novo, né? Não tem. Ela não está dando para o diretor de compliance, está dando para o irmão dela, né? Que não tem. Que de meia-noite às 6 eu também sou irmão, sou pai, sou filho, né? Sou um tanto de coisa. E aí eu fiquei super animado, fomos nós dois e foi uma delícia. Mas aí quando eu estava entrando no carro para buscar ela para a gente ir, eu falei assim, gente, vamos imaginar que alguém da Andrade me veja lá no camarote dessa empresa. A primeira coisa, o cara vai achar que eu ganhei do fornecedor, que eu estou recebendo um agente, que eu estou ganhando. Vai começa lá uma confusão, né? Do selo do carro, eu peguei e escrevi uma mensagem para o grupo de compliance, portanto, para toda a minha equipe, dizendo: gente, a minha irmã, hoje é aniversário dela, ganhou um ingresso para a Arena do Atlético, do nosso cliente barra fornecedor tal, eu estou indo para lá comemorar, não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, porque você também tem que dar o exemplo, né? Quer dizer, da mesma forma como a Lúcia está falando do conselho, a função compliance também, ou seja, se o Tiago tiver lá os conflitos dele, ele também tem que comentar. E aí, no dia seguinte, eu cheguei aqui na empresa, a turma dava toda rindo do meu e-mail, aqui 8 horas da noite, antes de entrar no estádio, né? Porque isso tem muito a ver com o exemplo, né? E o conselho, como a Lúcia colocou, é o guardião dessa história. Lembrei desse caso aqui para dividir Mas o com Galo vocês. ganhou ou não? Ganhou, graças a Deus. Esse dia, porque o negócio tá feio. Mas, anyway, ô Tiago, a gente estava até falando um pouco, você falou um pouco sobre isso aí mais cedo, que é um pouco do papel do líder, né? E as áreas de compliance sofrem muito com isso, né? A impressão que eu tenho é que o líder pode ser mais inserido nessa história da gestão do conflito. Como é que você vê o papel do líder, do colaborador que declarou aquele conflito, né? Quer dizer, por muitas vezes eu acho que ele simplesmente terceirizou para nós, né, na área de compliance, e lava as mãos. Quer dizer, o que que a gente espera desse cidadão? Eu acho que é bem por aí. O que eu mais vejo é a terceirização. Ah, tem um problema aqui, pô, o que que eu faço? Tô mandando aí para vocês, e, enfim. Ele não deveria, né, lavar as mãos. Terceirizar é comum, o compliance no final do dia acaba acolhendo e tratando a maioria dos casos, mas eu acho que também faça uma meia-culpa aí, enquanto compliance officer, de que se o líder está terceirizando é porque ele está mal informado e a gente não está fazendo a cultura, né, transmitindo a cultura da forma correta. Compliance é muito sobre comunicação, né? E a comunicação não adianta você fazer uma vez. Você precisa estar martelando até o cara ficar de saco cheio, que ele não vai esquecer, né? É claro que você precisa mudar a abordagem, você precisa ser mais inteligente na forma que você aborda, você precisa ter abordagens distintas para pessoas distintas, áreas distintas, perfis distintos, mas eu acho que passa muito por isso, né? Então esse cara precisa estar aculturado sobre o programa de compliance da companhia e entender o que ele está fazendo. O que seria o ideal do gestor é acolher aquele relato, acolher aquela situação, analisar, já tentar pensar em medida mitigadora, né? E ajudar o compliance a acompanhar a implementação, né? Cada um nessa situação tem a sua responsabilidade, colaborador de declarar tudo, ser transparente com ele e com a empresa, né, no final do dia. O líder direto, ele ia ajudar a analisar, ajudar a propor uma mitigação e acompanhar, porque numa empresa gigante, o compliance não está em todo lugar, né? Por mais que às vezes a gente tenha aquele papel do agente de compliance em cada diretoria, nem sempre o cara também consegue captar todas as situações. E o compliance é basicamente de orientar, validar as medidas, registrar, acompanhar, monitorar, né, em nível estratégico e reportar para a Lúcia quando for o caso, né? Isso é importante. E assim, cultura, cultura, comunicação, comunicação o tempo todo. Legal. Você respondeu a Michele, que ela perguntou aqui, o líder deve resolver e informar o compliance, né? Você respondeu, ela já agradeceu. Tem uma pergunta aqui da Isabela, que eu também vou quebrar o protocolo aqui e colocar para o Thiago e para a Lúcio. Ela pergunta, na visão de vocês, essa avaliação de conflito de interesse deve ser incluída durante a contratação dos colaboradores e periodicamente por compliance? Você faz assim, Thiago? Né, a gente faz, assim, agora com a ajuda de um sistema aí que a gente não pode falar o nome,
todo mundo tem que entrar, preencher, tem que conhecer as políticas, tem que aceitar tudo na entrada. E depois, periodicamente, você vai renovando, né? Legal. Ô, Lúcia, agora que o Thiago já explicou como é que ele faz e já está muito claro, eu quero que na prática, com a sua vivência, no final, né, assim, você está satisfeito ou está insatisfeita com a forma como as áreas de compra? Se você fosse conselheiro da VTEC, você estaria satisfeita pelo trabalho do Thiago, mas como eu Oh, sei que você não é, como é que você vê isso, né? Como é que você percebe que os departamentos de compliance, eles estão fazendo a coisa certa ou tem muita coisa que tá faltando aí? Vamos lá. Olha, eu tenho que falar de uma forma geral, porque de forma É. nenhuma a gente pode falar de especificamente. Eu não teria Uhum. nem como. Eu estaria falando especificamente de locais onde eu estou, mas de uma forma geral, eu vou falar a minha percepção, inclusive a percepção de quando eu estive nessa posição, tá? Olha, compliance você não é super-herói, tá? Não existe esse negócio de você conseguir estar mapeado 100%. Outra coisa, aquilo que eu já falei no início, depende de muito autodeclaração. Então, já vou começar falando uma. Essa que o Tiago acabou de comentar, que tem um formulário que as pessoas vão lá e registram, declaram que tomou conhecimento de política, papapá. O conselheiro preenche isso quando entra, tá? Quando renova o mandato, aquilo lá está tudo documentado. Agora, está documentado para falar que leu um código de ética é uma outra, é um outro passo, tá? Então, aí, a atividade do compliance, para mim, que é a mais árdua, é a de disseminação. Porque isso aí, o resto é documentação. O compliance vai provar que fez a parte dele. Você não pode. Né? Então, você documenta, está documentado, pode ser auditado, né? E eu não acho que o compliance tem que ser também aquele que vai receber 100% dos problemas para resolver. Isso tem que estar muito bem definido. E eu acredito muito na integração GRC na melhor palavra, governança, riscos e compliance, tá? Você avalia riscos, o compliance monitora estes riscos específicos e cada um, lembrando que o compliance, ele é a segunda linha de defesa, dizem que não pode falar mais defesa, né? Então, mas eu continuo achando que a melhor palavra é defesa, que senão fica segunda linha de quê, né? É. é. Então, porque é uma forma de defender a empresa, de proteção, talvez a segunda linha de proteção da empresa. Então, ele está no nível de monitoramento, né? Quem é responsável para a aplicação do Código de Ética é cada um dos participantes dessa organização, tá? Então, eu Uhum. não costumo colocar no colo ou na responsabilidade do compliance aquilo que não é parte dele. Então, acho muito errado, às vezes vejo pessoas questionando. "Pô, o compliance não fez nada, deve ter feito tudo que lhe cabe. Muitas Uhum. vezes. Outra, você finge que tem compliance na empresa, que é outra situação que existe, tá, gente? Não É. vamos falar que não. Tem muita gente que montou um programa de integridade, todo um sistema organizado para isso, mas é papel. Papel aceita tudo, tem política, você tem formulário preenchido, assinado, tá tudo rodando bonitinho, mas na prática, você olha lá, porque isso aí você tem uma outra coisa que foge à total responsabilidade do compliance, que é estilo de liderança, tá? E aí a gente pode citar até alguns exemplos mais recentes que a gente viu. Não adianta um Uhum. compliance no Americanas, naquela Né? situação que a gente viu do case? Não E adianta. a própria ética particular, né, de cada Não, funcionário. então, você tem uma questão, e é como a gente sempre fala, com quem já militou e milita nessa área aí de gestão de riscos, fraude, ela é feita para não conhecer. Então, não é? Ela não é feita para deixar rastro e fraude, corrupção, coisas dessa natureza. Então, gente, é conluio e fraude, né? Que normalmente é por conluio, é só denúncia.
Só É só denúncia. denúncia para você pegar um fio da meada e começar a achar alguma coisa. Então, essas coisas ela tem que estar muito bem monitorada. Denúncia, canal de denúncia é uma ótima ferramenta para o compliance. Sou extremamente a favor do compliance ser o guardião deste tema. Tem que passar esses temas que são denunciados, tem que passar. Compliance tem que cuidar de assédio moral? Não, acho que não. Você deve ter um comitê para cuidar disso. Mas tem que saber quando você tem fraude, quando você tem questões de conflito, tá? Tem outras que o compliance pode agir para contribuir nesse processo. Então, resumindo, eu sou fã do compliance, tá? Mas nem sempre eu sou fã das lideranças. Então, eu acho que o compliance é aquela questão, tem gente que pode estar disposto a sentar num lugar lá para cumprir aquela tabela, pegar o salário no final do mês e ir embora. Eu acho extremamente frustrante. Nesse tipo de conselho, eu prefiro não sentar, entendeu? Olha só. É, Então, eu vejo o compliance sério, fazendo o seu papel e tiro muito essa responsabilidade de que é o compliance que tem que resolver e que tem que dar o, encaminhamento, dar né? respostas, né? O compliance tem que dar É, resposta dessas coisas. Não. O compliance tem que ser diligente, ágil, né? Tem que ter boas ferramentas para poder agir, tem que saber contar com apoio e tem que ter apoio de liderança para que isso rode verdade. bem, né? A Carla Lúcia está elogiando aqui sua colocação, e eu me lembro aqui de uma outra situação que falou de ferramenta, né? Acho que muita gente usa essas ferramentas de Big Data, né, que são muito comuns aí para digitar, né, o nome do Thiago, da Lúcia, ver se eles têm ligação um com o outro, né? E esse negócio é muito complicado, né, pessoal? Porque a gente aqui na Andrade, a gente usa uma ferramenta e a gente, de 2 em 2 anos, faz um bid para uma nova, assim, para ver se nós estamos no caminho certo. E todas as ferramentas eu faço sempre o mesmo teste. Eu coloco o meu nome e vejo se ele liga com a Joana, que é minha esposa. Até Essa é hoje nenhuma clássica. ligou. Até hoje nenhuma me ligou com ela, né? Mas sempre me ligam com a Romilda, que é a moça que ajuda meus pais lá há 40 anos, porque algum dia ela deu o mesmo endereço que eu, etc. Então, assim, é muito imperfeito, né? É muito imperfeito, você tem toda a razão. É muito Agora, imperfeito. você é casado, né? No civil, com a Sou. Joana. Pois é, você já imaginou? Hoje a gente tem tantos tipos de relações diferentes de pessoas que moram numa mesma casa, né? Você É, pode só simplesmente ser juntado, né? Juntado com fé, casado é, ou pode ter um contrato que é registrado em cartório, mas é um documento privado, né? Que os isso advogados aí aí. que me perdoem, eu não sei qual é o nome que se dá a isso, mas não é um documento que tem, pode até ter, sei lá, fé pública, mas não tem a validade de cair, não cai lá como registro Não civil, cai. como cai uma certidão de casamento. E se não pegou a certidão de casamento, quiçá vai pegar Se mora outros na mesma tipos de casa, outras né? coisas de relações que são muito comuns, né? Ô, Para Thiago, isso, dentro para desse isso, assunto. Desculpa, para desculpa, vai isso, lá. partes relacionadas também para quem é executivo top, né? A gente consegue mapear e ir monitorando essas pessoas, né? É. Eventualmente, o Eduardo, como segunda aí, ou terceira linha, ele não vai estar ali entre os analisados em parte relacionada, mas em geral, os principais executivos, aqueles que podem trazer um prejuízo até de exposição de marca, eles vão estar mapeados. Essa é a importância de partes relacionadas também, né? Ô, Thiago, esse assunto aí de relacionamento entre colaboradores, ele sempre é picante, assim, né? Porque, primeiro que a turma usa o canal de anúncio para fofocar quem tá saindo com quem, né? É um negócio impressionante. E como é que você vê o papel da área de compliance e dos próprios colaboradores quando há essa relação amorosa, pessoal, enfim, entre eles aí? Você já teve experiência disso? O que que você fez? Daqui a pouco chega a pergunta aí sobre o CEO e sobre a diretora de RH. Já É, estavam escrevendo aí. Não, essa é clássica, né? Essa chega e chega a todo tempo, né? Eu acho que o compliance ele não vai legislar sobre a vida pessoal dos colaboradores, mas ele tem que atuar quando essa vida impacta ou pode impactar a companhia.
Então, é necessário separar esses mundos, né? Se tem ali um conflito em tomada de decisão, relação hierárquica, né? Se essa pessoa, uma das pessoas pode influenciar uma avaliação ou um projeto específico, né? Ou a própria imagem da empresa, de alguma maneira, tem que ser tratado. E tratar não significa que você vai mandar todo mundo embora, ó, vocês erraram, vai todo mundo para a rua. Não, né? Existem soluções. Eu já atuei, por exemplo, trocando uma das pessoas de área, né? A gente fez combinados, conseguiu realocar a pessoa em outra área, continuou monitorando os movimentos, as promoções, né? E para isso você tem que ter uma matriz de relacionamento. Você tem que efetivamente colocar lá no seu Excel de acompanhamento quem tem relacionamento, né? E para onde essas pessoas estão indo dentro da companhia, se elas estão subindo na estrutura, se elas saíram, se elas trocaram de área, para você continuar fazendo o monitoramento. E, de novo, você não precisa demitir todo mundo, né? Procure soluções fora da caixa, né? Faça combinados, converse com o RH, use o RH como instrumento para realocação dessas pessoas, né? A gente sabe que não é de hoje, as pessoas se relacionam no trabalho e vão continuar se relacionando. A gente não vai pedir às pessoas de se apaixonarem ou de conhecerem alguém dentro do ambiente de trabalho, né? Isso é um fato e talvez seja até saudável, mas a gente precisa ter soluções fora da caixa, né? Tem que ser tratado com discrição, né? O compliance, antes de tudo, ele tem que ser, assim, tem que resolver as situações junto ao RH de forma muito discreta para evitar uma exposição dessas pessoas. A gente não quer outro show do Coldplay, né? A gente quer que ninguém saiba e o assunto seja resolvido, né? E se conseguir ser resolvido antes de chegar lá na Lúcia, muito melhor, né? É isso aí. Eventualmente, alguém vai bater na Lúcia e a Lúcia vai precisar deliberar sobre o tema. Eu acho que É, é um pouco por aí, ó. a dica é resolva no nível do Thiago, né? Porque se for para chegar na luz, você vai ter confusão. Pois A, a- é, isso definitivamente não é um tema, é um tema de gestão, né? Porque a gente fala, agora, qual é a preocupação do conselho numa situação como essa? Sinceramente, o conselho, uma das grandes responsabilidades do conselho é avaliar a performance do CEO, tá? Se isso afeta a performance do CEO, é do interesse do conselho. Mas se não Uhum. afeta a performance do CEO, não é, tá? E eu me preocuparia muito menos do CEO estar com a diretora de RH. Se fosse com uma gerente de RH e tivesse um diretor entre eles, eu acho que ia ser pior. Então, para A Flávia fez resolver um, isso aí. a Flávia fez um comentário interessante aqui na brincadeira, que vale saber se os ingressos para o show foram dados por algum cliente, né? Assim, para colocar Tá ainda com mais cara, né? confusão na história. Às vezes era aniversário da irmã dele. Tá vendo? Olha só. E Aí. Lúcia, agora eu quero tocar num tema que eu acho ele super, desafiador, que é na cadeira do conselheiro, né? Você tem também alguns potenciais conflitos como conselheiro em si, né? E um deles que eu vejo é a relação do conselheiro com o acionista, controlador, né? O acionista lá controla a companhia. Tem sempre aquele pensamento, né? Que você, enquanto conselheiro, você está ali defendendo os interesses da empresa, né? E não de quem te colocou. Enfim, como é que você enxerga esse dilema? Como é que você acha que a gente tem tratado isso? Eduardo, isso aí para mim é a coisa que melhor define a palavra conselheiro independente, ou a palavra independente, tá? Porque muitas vezes é difícil. E realmente podem ter dilemas em que determinadas decisões que cabem ao conselho, tá? Elas serem muito mais benéficas a determinado acionista, seja o controlador, ou mesmo não sendo um controlador, pode ser um minoritário, que tem algum representante ali, ou indicado, né, no conselho. Então, qualquer interesse de acionista na tomada de decisão tem que ser olhado com muito cuidado. E é por isso que, inclusive, tem, no caso da CVM, tem um parecer de orientação voltado para esse tipo de questão, que normalmente elas envolvem aquisições, ou vendas, ou ofertas, tá?
ao mercado, e isso é interessante você fazer uma comissão, uma coisa, para tomar uma decisão colegiada, tá? E pode ser do próprio conselho, mas deveria ser um processo de conselheiros independentes e que realmente avaliem qual é o melhor, a decisão melhor para a empresa, né? De acordo com os interesses da empresa, não interesses individuais. Mas não tem uma regra para isso. O que eu costumo dizer, n- a gente teve uma discussão agora recente, muito que foi ampla, que foi a tentativa da B3 de alterar as regras do novo mercado, tá? Do regulamento do novo mercado. E uma das coisas que fez não passar isso aí foi um conjunto de empresas com controladores definidos, tá? Que se viam prejudicados com algumas regras novas que eles estavam querendo impor. Fizeram um bloco, falaram, vamos negar tudo. E é isso que aconteceu, não conseguiu ter a maioria para isso. Uma das coisas que incomodam a esses controladores, e tem muito no Brasil, empresa com controle definido, é a questão de definição de conselheiro independente. Porque eles estavam querendo estabelecer, por exemplo, que não, olha que eles começaram no início da consulta pública que teve para a mudança da regra, eles queriam definir que, sei lá, acho que eram 10 anos acima de 10 anos que um conselheiro faz parte do colegiado, ele perde o título de independente, porque ele já virou amigo demais de quem está ali. E eu ouvi controlador falando contra isso, sabe? Que ele acha um absurdo, que são pessoas da confiança. Então, é um negócio muito difícil. Agora você vai falar que esse cara que está sentado ali há 12, 15 anos, certo? Ele é independente na tomada de decisão ou ele toma decisão que agrade os interesses do controlador? E vai sempre dar uma revestida nisso como interesse da empresa, que também não é difícil, né? Você fala, se é interesse de quem é dono da empresa, a maioria tem que ser interesse da empresa, nem sempre, tá? E essa regra não é fácil, porque esse conselheiro ele pode perder o assento no próximo mandato, né? Mas aí é que está uma das características boas de conselheiro. Todo mundo está achando que ser conselheiro é um negócio, pô, uma terceira via aí para todo mundo, trabalha pouco e ganha muito. Já escutei de tudo nesse esquema, que é uma tremenda inverdade isso, é uma tremenda responsabilidade. E outro, para você manter independência, a primeira coisa que é importante é você não ter dependência financeira, tá? E você não pode ter medo de perder aquela posição, porque aquilo Legal. é definido para você. Então, é um dilema complicado, nem sempre ele é transparente, tá? Agora, agir no melhor interesse da empresa é algo que o conselheiro deve sempre buscar. Eu tento me pautar sempre dessa forma. Bacana. Nós estamos caminhando para o final aqui antes do sorteio. Thiago, eu tenho mais uma pergunta para você e mais uma para a Lúcia. Pegando esse gancho aí da quantidade de países, né, que se atua, diferentes regulações e culturas, você tem usado tecnologia? Como é que você usa a tecnologia, né, para te ajudar nesse papel? Se é que você usa, tem diferença de forma de mapear de um país para o outro? Como é que você trabalha isso? No final do dia, a tecnologia é a mesma para todos os países, né? Você tem um processo de captação, né? Um processo de reporte, né? Isso não vai mudar. Eu acho que quando a gente está falando de empresas multiculturais, você tem questões regulatórias específicas de cada país, né? Em alguns casos, e você tem a ótica da sensibilidade cultural, né? Eu tinha até indicado um livro aí para a gente passar para o pessoal, que é o The Cultural Map, né, explicando um pouco como funciona cada sociedade, os hábitos, as questões,
porque isso é muito válido na hora de você conversar com as pessoas sobre conflito de interesse. As percepções são variadas para cada tipo de nacionalidade, né? Então você tem temas como nepotismo, relacionamento pessoal, conflito familiar ou de negócio, que são vistos de formas diferentes em cada país. Então, você precisa, no final do dia, ter uma política única de conflito para todo mundo, com critérios universais mínimos, né, e regionalizar aquilo que é inegociável, né, para cada país, né, com transparência, com declarações obrigatórias, com um processo de mitigação local, né, e você vai adaptando a linguagem de acordo com cada país, né. A cultura é muito importante. Você tem questões que, para algumas culturas, o anonimato é importante, para outras, nem tanto. A informalidade do Brasil não é o mesmo do rigor no Japão, né? Então, você tem que levar tudo isso em conta. Basicamente, você resolve tendo um estándar global, aquele negociável, né? E o local adaptar à cultura local. E, de novo, cultura de compliance, comunicação, explicar, visitar os locais, entender, falar com as pessoas, né? O compliance officer precisa ser muito aberto a receber as pessoas e entender as questões, para poder deliberar de forma ética, de forma correta, buscar as soluções e estar atento às questões locais, né? Por último, acho que sempre é muito válido você ter um apoio legal, jurídico local, né? Esse apoio jurídico local vai te trazer umas dicas importantes e fazer com que você erre menos. É inevitável você errar, né? Que é certo É que verdade. até você estar ali muito inteirado, por exemplo, a empresa aqui está sempre buscando novos mercados, então a gente atua em mercados como a Romênia, né? A gente atua em Singapura, a gente atua em países da Europa, Estados Unidos, na América Latina, então são muito diferentes, né? E a Legal. tecnologia é a mesma, gente. A tecnologia coloca um bom provedor para captar, um provedor que te traga no final do dia um back, né, muito fácil de você ler os dados e conseguir chegar numa conclusão, né? E esse provedor independe também do país, né? O importante é a melhor solução. Bacana. E nós tivemos 200 pessoas online aqui. Antes de chamar o Marcelo para o sorteio, eu tenho uma pergunta que é fácil para a Lúcia aqui, para ela fazer o fechamento. Lúcia, como é que você enxerga o CEO compondo o conselho? Esse negócio funciona ou não funciona? É bom, é ruim? E aí? Eu acho uma perda de oportunidade. Não vejo conflito. Eu não enxergo um conflito do CEO estar sentado no conselho, mas é uma tremenda perda de oportunidade, porque o CEO ele já naturalmente participa das reuniões do conselho, ele tem que ir lá prestar contas, né? Ele vai lá prestar contas e ele perde a oportunidade de ter feedbacks de experiências externas e diversas, tá? Ocupando uma dessas cadeiras que poderia ter mais uma opinião diversa. Para o CEO que quer só confirmação, talvez isso aí seja mais útil, né? Porque também existem conselhos que são clubes de amigos. Então, se hoje está pedindo confirmação e não buscando ali realmente diversidade, normalmente lideranças que se acham donos da verdade, né? Sim, Então, eu não vejo conflito, mas vejo uma tremenda perda de oportunidade. legal. Que legal essa visão, né? Bacana. Gente, eu tô aqui com os meus botões. Eu acho que foi o Compliance Talks mais. Não sei se a palavra é inteligente, não, porque parece que os outros foram burros, né? Mas não é isso, não. É assim, é uma riqueza de detalhes, de um processo complexo, né? É muito bom quando a gente pega um tema e debate sobre ele com duas visões, Marcelo. A gente pode tentar fazer isso aí nos próximos. Acho que foi super legal. Eu sei que é o dono da casa que vai agradecer, mas eu queria agradecer demais a Lúcio, o Thiago. Aí foi uma honra para mim aqui tentar fazer perguntas à altura deles. Obrigado, Lúcio e Thiago. E obrigado também, Marcelo, por convidar mais uma vez aí. Então, gente, estamos chegando ao fim e a gente
costuma ser muito pontual, porque a gente preza muito pelo tempo de todo mundo, então a gente está terminando pontualmente. E tem alguns recadinhos para vocês. A gente tem um canal de WhatsApp desse evento. A gente não manda propaganda, nada disso. A gente é um canal para a gente divulgar os próximos encontros, cupons de evento. O link o pessoal do marketing está jogando aqui no chat, vale a pena participar. A gente vai disponibilizar esse Compliance Talks no YouTube, no canal da gente do YouTube. Normalmente demora um tempinho, então quem tiver no WhatsApp acaba recebendo primeiro. A Click Compliance vai estar na Expo Compliance e a gente tem um cupom aqui de 25% de desconto. A gente vai tocar, tá mandando aqui no chat para vocês. E aí, agora, enquanto o pessoal roda o sorteio, é, todo mundo que participou vai receber um certificado de participação. Basta responder aí uma pesquisa, algumas pouquíssimas perguntas que vão ajudar a gente a melhorar ainda mais nos próximos eventos. E agora sim, vamos Muita para o gente aqui sorteio do elogiando, livro. Marcelo. Todo mundo aqui batendo palma para a Lúcia e para o Thiago, e também algumas perguntas que ficaram no para trás aí, depois a gente tenta endereçá-las, né? Isso, estou pedindo para o meu time coletar tudo que foi perguntado e a gente não teve tempo de conversar e gentilmente aí a Lúcia e o Thiago se ofereceram também para responder essas perguntas e a gente vai promover esse, esse enriquecimento aqui da conversa da gente. Bem, a vencedora do livro é a Ana Paula Higashi Silvestre. Se você ainda estiver aí, Ana Paula, parabéns Aí, tá aí, ó. Opa! Aí. Então você vai receber o livro aí, o pessoal de Aqui, marketing o vai Marcelo, entrar o em maior contato. conflito de interesse que existe é você falar que vai ter um livro no final, que aí o povo fica mesmo. O povo gosta de ganhar Pois um é, livro daquele. dessa vez, olha só que engraçado, dessa vez eu esqueci de comentar isso no início, para o pessoal ficar até o final, mas o tema foi tão rico e tão interessante que a gente manteve a audiência completa praticamente até o final, graças aí à sabedoria e à capacidade aqui do time que está aqui com a gente. Então, é, Lúcia, eu agradeço imensamente a sua participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Espero que a gente possa ter essa oportunidade outras vezes. Tiago, também é uma honra. Vou dar para quem não. Esse aqui eu vou abrir espaço aqui. O software que ele não pôde compartilhar aqui é o nosso. Isso me dá muito orgulho. Tenho que abrir esse spoiler aqui para vocês, né? E Eduardo, como sempre, condução brilhante aí do Talks. Gente, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer compartilhar mais um Compliance Talks com você. Grande abraço a todos. Prazer todo meu. Valeu, Muito obrigado, hein, obrigada. gente. Um Tchau. Valeu, Obrigada a pessoal. abraço. todos. Parabéns. Até logo. Valeu.